Pronto. Bom, dando continuidade, Sérgio agora vem com a palestra abordando os nódulos lunares. Ok? Boa apresentação. Obrigada pela Obrigado. presença. Gente, boa tarde. A gente vai encerrar. Hoje é um dia peculiar, né? Porque a gente teve a Cláudia falando sobre Lilith, que é uma abstração, né? Aí depois a gente foi para uma coisa um pouco mais física, que é Quiron, que é um asteroide, é um pedaço de rocha, né? E muitas vezes ignorado. E agora a gente vai para uma outra coisa que é também virtual. É um ponto, ele é calculado, ele não é uma coisa sólida, que são os nodos lunares. E a partir de hoje vocês vão ver como a gente consegue interpretar. É impressionante a astrologia, que você consegue interpretar esses pontos e eles fazem um sentido. E na verdade a gente vai falar com um propósito de vida. Quando a gente olha para o eixo nodal, e a gente vai olhar os nodos lunares não como nodo norte, nodo sul. A gente vai ver como um eixo. A gente sempre vai ter que entender os nodos lunares como um eixo, e tem uma dinâmica nesse eixo que eu vou explicar como é que funciona. Então eu preparei o seguinte, a gente vai dar, são 2 slides de teoria só para a gente equalizar os conhecimentos, e depois a gente vai ver uma série de mapas, onde a gente vai começar a olhar o eixo nodal dessa galera que eu trouxe aqui. Alguns de vocês vão conhecer, e casos que eu atendi, etc., que eu achei interessantes, etc. Tá bom? Então vamos lá. Deixa todo mundo sentar aí, tá todo mundo se acomodando. Então vamos lá. Primeira coisa. Não saiu o símbolo aqui por causa da fonte, mas tudo bem. Era para aparecer o glifo dos nodos, que parece um fone de ouvido. Na minha opinião, é igual um fone de ouvido, um para baixo e outro ao contrário, né? Então, primeira coisa, esse eixo chamado eixo nodal, ele vai andando, só que ele anda em movimento retrógrado, ele é ao contrário do movimento natural dos planetas, né? Ele tem um ciclo zodiacal entre 18 a 20 anos, né? 1 ano e 7 meses por signo, mais ou menos. Sempre em movimento retrógrado. E aí a gente vai pensar o seguinte. Em primeiro lugar, a cada mais ou menos 19 anos e meio, 19 anos e 7 meses, né? Entre 19 e 20 anos, parece que alguma coisa dá um estalo na nossa vida, como que empurrando a gente para uma direção de vida. E depois isso acontece toda vez que acontece esse retorno nodal, que é como é chamado, né? Parece que alguma coisa, eu sou impelido para fazer alguma coisa numa determinada direção. E tem que entender essa dinâmica de como é que essa coisa funciona. Então vamos lá. O significado essencial, nodo, quer dizer nó. Então, quando a gente fala de nó, é o quê? Você pega 2 pedaços de barbante, entrelaça e dá um nó. Amarrou, né? Essa amarração significa um encontro. Agora eu não consigo mais separar, porque deu nó. Deu nó, então eram 2 pedaços de barbante que estavam sozinhos, e eles foram entrelaçados e formaram um vínculo. São palavras, e na astrologia, como a gente lida na astrologia com uma linguagem simbólica, todas essas palavras são carregadas de significados, né? Então, nó, encontro, vínculo, são questões ligadas aos nodos lunares. Então eu me vinculo a pessoas, eu formo uma vinculação com pessoas de acordo com as características do meu eixo nodal natal e de trânsitos do eixo nodal sobre pontos do meu mapa. Primeira coisa, né? Segundo lugar, vamos lá. O que é isso? Isso aqui é uma coisa virtual, né, gente?
Não existe uma massa chamada eixo nodal que fica transitando e você aponta o telescópio para o lugar e enxerga isso. Não, não funciona desse jeito. O que é o eixo nodal? Ele é um encontro, olha só que simbólico que é isso. Ele é o encontro entre, você tem a trajetória, em amarelo você tem a trajetória do Sol em relação à Terra. Em branco você tem a trajetória da Lua em relação à Terra. Então, olha o grau de abstração disso. Esse ponto que a gente calcula, mede, e depois a gente vê, olha, está em tal signo, em tal casa, etc. Ele é simplesmente o encontro dessas trajetórias, dessas órbitas. E conforme vai passando a época do ano, isso aqui vai andando ao contrário, em movimento retrógrado. E, simbolicamente, é o encontro do masculino e do feminino. Por quê? Porque Sol é o símbolo, é um símbolo de masculino e, aliás, o principal, né? É o positivo, o masculino. Esse aqui é o negativo ou o reativo ou feminino, tá certo? Então, quando a gente vai pensar em termos de nodos lunares, em termos de trânsitos, em termos... a gente sempre vai remeter, por exemplo, a essa conexão ou ligação entre masculino e feminino. Casamento. Você conhece uma pessoa que muda a sua vida. Opa, tem a ver com esse cara aqui, né? Com o eixo nodal. Porque a gente está falando do encontro das trajetórias do masculino e do feminino. Vejam só que simbólico isso aqui, tá? Vamos lá. Também são chamados de cabeça e cauda do dragão. O nodo norte e nodo sul, né? A cabeça do dragão, nodo norte. Essa figura e a cauda do dragão, nodo sul. Então imagina que eu sou um dragão. Então eu estou olhando, a minha cabeça está voltada para uma direção e atrás a minha cauda está voltada na direção oposta. Então é um movimento de onde eu vim para onde eu vou. Também simbolicamente, né? Cauda do dragão, eu vim de lá e vou para lá. Ok? A gente pode entender o eixo nodal dessa forma. O que mais? Eu já falei, ponto de ligação entre Sol e Lua, então, portanto, de masculino e feminino. Encontros, entradas de pessoas significativas na vida. Sabe aquela pessoa que, de repente, você encontrou na empresa, que você conversou 10 minutos e a pessoa te deu uma luz e falou, olha, por que você não vai fazer tal... Vai estudar informática. Aí você nunca tinha pensado nisso, aí você falou, nossa, eu acho que talvez isso tenha a ver. E de repente aquilo, você começa a estudar informática e a sua vida começa a ter um rumo diferente. É um encontro, simbolicamente isso aqui é um encontro provocado pelo eixo nodal. É um encontro que muda a direção de vida. O nodo norte, o tipo de elo que se busca numa relação ou relacionamento. Isso também é um outro significado interessante. O nodo, vamos pensar em termos de cabeça e cauda, cauda do dragão, né? A cauda, de onde eu vim. A cabeça, para onde eu vou. Se eu já vim de lá de trás, onde está a cauda, aquilo lá eu já conheço. Já é conhecido. Não tem nada de novo. Agora, onde se abrem portas é para onde vou. É onde está a cabeça do dragão. É para lá que novidades podem acontecer, que portas podem se abrir, pessoas significativas vão indicar direções de vida, e aí um universo se abre. Isso também é bem interessante. O nodo norte vai indicar para onde
a nossa vida pode caminhar de um jeito que as portas começam a se abrir, que as coisas começam a dar certo. Meu Deus, pô, seria maravilhoso a gente conhecer uma coisa dessa, né? Tá lá no teu mapa, é só olhar o mapa e você começar a entender como é que funciona essa dinâmica do eixo nodal. Vamos lá. Outra característica é hereditariedade, inclusive predisposições para a saúde. A cabeça, a cauda do dragão, de onde eu vim, é o quê? É o que se você acredita em astrologia kármica, vidas passadas, se você não acredita em astrologia kármica, não tem problema, você pode continuar usando o eixo nodal e ele vai funcionar perfeitamente, mas aí você pode pensar, é o comportamento automático, mas tem a ver com a minha herança genética. Se você acredita em reencarnação, é reencarnação. Se você acredita em herança genética, é tua herança genética, né? É como é que você foi constituído lá de trás, porque houve gerações e gerações atrás de você, até que você encarnou e você virou essa pessoa que está vivendo nesse mundo, tendo alegrias e tristezas, tá? E essa hereditariedade vai ser indicada por esse eixo nodal, especificamente aonde? Na cauda do dragão ou no nodo sul. As características do nodo sul do seu mapa vão indicar essa carga hereditária lá dos seus ancestrais e de que jeito que eles vão te dar força para você ir em direção à cabeça. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho mais especificamente o significado do que é o nodo norte e o que é o nodo sul. O nodo norte, que é a cabeça do dragão, ele vai indicar, entre outras coisas, caminho de vida. Quando você segue as características de onde está o seu nodo norte, as coisas começam a se encaixar, começam a fazer sentido para você. Existem pessoas que chamam, por exemplo, de destinos e escolhas que direcionam positivamente a vida. As coisas começam a dar certo quando você consegue entrar nessa direção. E é também aquilo que te assusta. Por quê? Aquilo que eu já conhecia, tudo aquilo que eu já fiz, de onde eu vim, que é a cauda, eu já estou acostumado. Isso não me traz surpresa. O ser humano tem uma dificuldade de lidar com situações onde ele sai da zona de conforto, né? Como é difícil, como é terrível. E a gente está falando do eixo nodal exatamente, entre outras coisas, nesse sentido. É sair da minha zona de conforto. Ai, minha cauda! Tão gostosinha essa cauda aqui, eu conheço tão bem. Mas, tem que ir para lá. É o oposto. Olha só, eles formam 180 graus. Se a tua cauda está numa casa e num signo, você tem que ir na outra direção. Opa! Dá medo mesmo. Eu não me sinto confortável. Então, ele assusta. E na primeira fase, principalmente antes do seu primeiro retorno nodal, aquela linha, aquela direção, você evita. Normalmente você evita, a não ser que você tenha no mapa determinadas condições que facilitem você ir na direção do nodo norte. Mas vamos lá. Comportamento que me assusta e evito, mas quando eu tenho, as coisas dão certo e a vida avança positivamente. Não quer dizer que eu vou ficar mais rico, que eu vou fazer mais amigos, mas a vida começa a fazer um sentido mais lógico para mim. Mesmo eu me sentindo desconfortável. E a gente viu com o Quiron, que Quiron também deixa a gente, leva a situações onde a gente sente desconforto. O nodo norte, um pouco parecido no sentido também de sair, de você ser jogado numa situação que não é confortável, mas vai te trazer possibilidades novas na tua vida, vai abrir um leque de possibilidades diferentes.
Na astrologia kármica, eu já falei, missão de vida nessa encarnação. Eu queria chamar a atenção nessa palavrinha aqui, que se chama-se Tikkun, né? Alguns anos atrás, eu fiz o curso do Kabbalah Century, K1, K2, K3, K4, né? Que estava lá na Lagoa, não sei se ainda fica lá, dos Berg. E lá o pessoal falava muito em astrologia cabalística. E qual a diferença de astrologia cabalística? Então, na astrologia cabalística, os signos são signos lunares e não solares, tá certo? Agora, em especial, eles falavam muito do Tikkun. O que quer dizer Tikkun que eu aprendi lá no Kabbalah Century? Tikkun significa mudança de direção. Você está numa direção e você muda para outra. E eles falavam lá que era exatamente a tua missão de vida nessa encarnação. Tá? Você não precisa, ao mexer com nodos lunares, acreditar em reencarnação. Isso é uma questão secundária. Mas eu estou explicando uma coincidência que no Kabbalah Century, por exemplo, eles relacionam o Tikkun é o próprio eixo nodal. Então, o Tikkun significa que você tem um comportamento automático da cauda, e mesmo eles tendo, na astrologia que eles praticam, mesmo sendo diferente do ponto de vista de não usar o signo solar, usar o signo lunar, mesmo assim, o Tikkun é exatamente o eixo nodal que a gente utiliza, idêntico. Ou seja, está falando de missão de vida. Qual é a palavra correta? É correção. Tá? O Tikkun significa correção. Então, eu preciso corrigir algo que eu trouxe do meu comportamento automático, ou do passado, ou dos meus antepassados, e nessa minha existência eu preciso me direcionar em outra direção. Esse é o Nodo Norte. E o Nodo Sul, o oposto disso. A cauda do dragão. É o caminho que eu já faço, que eu já conheço, que eu já domino. E, portanto, é o caminho de menor resistência, porque é fácil fazer. É um comportamento automático. O que é comportamento automático? Quando você vai escovar o dente, você pensa, eu vou colocar tantos centímetros, eu sou virginiano, tá? Eu vou botar tantos centímetros de creme dental, eu vou molhar um pouquinho ou molho bastante. Você pensa? Não, você não pensa. É totalmente automático. Quando a gente está falando de comportamento automático, ele é inconsciente. Ele não passa pela consciência. Você entra naquilo. Se você dirige carro, você dirige carro automaticamente. Você olha o trânsito, etc. Mas você não pensa se você vai apertar na embreagem, se você vai trocar marcha, sai tudo automático. Se você quer avançar a velocidade, você não pensa, vou pisar no acelerador, olha para baixo, faz assim com o pé. Não. É tudo automático. É isso aqui. É o Nodo Sul. É o comportamento automático que a gente faz. Então, dependendo da casa, ou do signo, da casa e do signo, onde estão esses dois componentes aqui, você vai ter uma área da sua vida onde alguma coisa te assusta, principalmente na primeira metade da vida, né? Você fala, sei não, isso aí eu não sei não. E outra coisa que você fala, isso eu sei fazer legal. Isso eu faço legal e sai assim, automaticamente, tá? Eu estou lembrando aqui de uma aula que eu assisti da Márcia Matos, que ela usa uma figura de linguagem que eu acho muito interessante, apropriada para falar do Nodo Norte e Nodo Sul que eu vou passar para vocês, que é o seguinte. O eixo nodal funciona como se fosse uma fonte de água
que você vai lá e mata a sua sede, você bebe daquilo. Então, o nodo sul é o teu automático, né? Então você está continuamente, estou com sede, vou lá, encho o copo e bebo água e mata a sede. E você vai fazendo isso, você não bebe dessa água aqui, porque essa aqui dá medo. E essa água é desconhecida, não, tem que ir por um caminho que eu não estou muito afim. Então você fica bebendo disso aqui. E bebe, bebe, bebe. A Márcia fala o seguinte, isso aqui é como se fosse um chafariz. A água fica recirculando. E aí você vai lá, mata a sua sede, anos matando a sua sede. Chega uma hora que aquela água não está mais fresca. Ela não faz você avançar na vida. Você fica numa mesmice. É porque você está utilizando só o nodo sul. Isso aqui, de acordo com a figura de linguagem da Márcia, é uma cachoeira. Água fresca todos os segundos. É aquela água que quando você bebe, vai ter que ir até a cachoeira, tá? A cachoeira, você não vai abrir a torneira da tua casa e vai sair água de cachoeira. Essa aqui é a torneira da tua casa. Essa aqui você vai ter que fazer a caminhada, fazer o esforço, sair da zona de conforto, chegar lá e você vai ter uma experiência diferente, muito superior, tá? Vamos lá. E também tem, na astrologia kármica, fala de vidas passadas, tá? É isso aqui, é a história do chafariz. A água recircula. A vida não avança. Fica uma mesmice se ficar só no nodo sul. Aí eu vou lembrar vocês de uma outra figura. Essa aqui eu consegui entender o meu eixo nodal da seguinte forma. Imagina um barco a motor. Como é que funciona um barco a motor? Ele tem um motor atrás, normalmente, né? Motor de popa. Quem já foi para a Ilha da Gigoia, já pegou aqueles barquinhos. É um motorzinho lá atrás, você direciona e vai para frente, tá? Vamos fazer uma analogia do eixo nodal com esse barco. O barco é você. Mas você tem um motor chamado nodo sul. Esse motor aqui, que é o teu comportamento automático, que faz você ter impulso, força suficiente para buscar a água da cachoeira aqui, tá? E aí a gente começa a compreender que isso aqui é um eixo. Você não vai abandonar o nodo sul. Ai, meu nodo sul é horrível, né? E vou buscar o nodo norte. Isso é uma grande furada. Porque você só vai conseguir ir em direção ao nodo norte no momento em que você utilizar essa potência chamada nodo sul, que é igual um motor de popa que te empurra rumo ao nodo norte, que é esse desconhecido que dá um certo medinho, mas você fala, opa, quando você consegue ir, você fala, uau, que universo que se abre aqui para mim, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu compreendo o meu eixo nodal dessa forma. Vamos lá. E agora eu vou mostrar uns mapas para vocês. Como é que eu estou de horário? Então vamos lá. Só se faz o nodo norte junto com o nodo sul, ou seja, é um barco completo. Você não pode pegar o motor, que é o nodo sul, jogar na água, nisso aqui eu não quero mais saber, e joga na água, você não vai sair do lugar. Você tem que usar esse impulso. Vamos lá. Eu vou mostrar alguns mapas, algumas pessoas que eu atendi, outras pessoas que vocês vão conhecer. E a gente vai mostrar essa dinâmica aqui do eixo nodal, tá? Essa pessoa aqui, vamos primeiro identificar o eixo nodal dela aqui. Aqui está na casa 11, nodo sul, na casa 11, em Capricórnio, nodo norte, em Câncer, na casa 5, tá? Ela, por acaso, olha só, não é pelo fato, se você tem esse eixo nodal 5, 11,
o que eu vou mostrar para ela não vai se aplicar necessariamente a você, mas vai existir uma analogia, ok? Então, eu vou contar um pouquinho da história dela. Ela é uma diretora de cinema. Ela é o braço direito de um diretor famoso, muito conhecido, e ela se destaca, ela trabalha loucamente. Então, olha só, qual é o comportamento automático dessa pessoa aqui? É um nodo sul em Capricórnio. Por acaso eu também tenho um nodo sul em Capricórnio, eu fui workaholic a vida inteira e continuo sendo. Eu não consigo deixar de ser, eu não consigo negar o meu nodo sul, né? Ela também é uma workaholic, trabalha loucamente. É assim, ela faz um filme atrás do outro, e normalmente quem trabalha com cinema faz um filme, depois descansa 2, 3 meses e vai fazer o outro. Ela não tem um intervalo para descansar, ela emenda um no outro. É isso aqui, Capricórnio, né? E ela tem essa característica de casa 11, ela trabalha loucamente mais para as criações dos outros e do funcionamento do set de filmagem do grupo. Ela é uma diretora que prima automaticamente, o comportamento automático dela deixa eu ver se está tudo funcionando, se não existe ninguém, é uma questão muito 11, que é uma questão social. Ninguém está... Imagina, gente, você trabalhar com atores famosos, com egos, é muito fácil, egos que crescem, e aí brigas no set de filmagem, etc. Então, no caso dela, ela é aquela que consegue contemporizar tudo e deixar tudo funcionando direitinho, e para obter controle, porque é o nodo sul em Capricórnio, né? E rala pra caramba, tá? Suas produções próprias vêm das sugestões e contatos do meio social. Olha só, aquilo que ela produz, então ela vai trabalhar, ela faz um filme atrás do outro. Então, os filmes que ela faz, alguém fala, você fez essa comédia aqui, faz essa outra aqui, pega esse texto aqui e vai sugerindo para ela. Então, tudo a partir do grupo dela, ok? E, normalmente, ela trabalha com comédia romântica, engraçadas, mas sempre superficiais. E isso deu muito certo, alavancou a carreira dela, que é aquilo que eu falo do Nodo Sul, né? Ela passou a ser conhecida como diretora, foi positiva, etc., mas chegou uma hora que não estava mais satisfazendo ela. E aí, seu maior desejo é filmar e produzir temáticas completamente diferentes, falando da condição da mulher inserida num mundo onde é difícil atuar como mãe, provedora e mulher sensual simultaneamente. Isso aqui são palavras dela. Aí vocês olham para o mapa e falam, meu Deus, isso está escrito no mapa. Por quê? Porque ela tem o nodo norte em Câncer, na casa 5. Casa 5 são as criações próprias. Aquilo que você deixa para a posteridade, né? Um filme é aquilo que você vai deixar para gerações futuras verem, por exemplo. É como se fosse um filho, né? Eu quero falar de temática feminina. Olha só como é que está. Ela tem uma quadratura Vênus-Lua, né? Para ela, o lado mulher sensual e o lado mulher mãe, cuidadora, estão sempre em choque. Ou eu consigo ser de um lado ou consigo ser do outro, né? Fica difícil para ela. E ela, com esse eixo nodal aqui, o rumo o desejo dela é ir nessa direção. E a partir do momento que ela começa a ir para essa direção, isso ela conseguiu, quando ela fez um filme sobre essa temática, ela começou, ela de alguma forma desvalorizava ela como diretora. Ela achava que o trabalho dela era muito superficial. Como criadora, isso. E aí, a partir do momento que ela conseguiu, mas dava medo, porque ela teve que enfrentar uma série de medos pessoais, particulares, foi difícil. Mas ela foi e fez e produziu. Ela dirigiu e saiu um filme. Casa 5, né? Saiu um filme.
Aí ela falou, eu sou capaz. Aí a carreira dela parece que está dando uma virada e ela está começando a se sentir muito mais satisfeita com a carreira dela. Parece que um horizonte se abriu. E exatamente por isso, o nível de profundidade das criações dela deve ser muito superior ao que era a partir de agora. Eu achei muito significativo para mostrar o eixo nodal, esse mapa para mostrar o eixo nodal do ponto de vista de mudança de rumo de vida, tá? E ela tá, esse ano ela vai estar nesse período também de retorno nodal, né? Sim, sim. Então tem a ver com Facilita não, incomoda mais, aí a pessoa acaba indo, né? Vamos lá. Esse mapa aqui é de uma mulher também, que a família, que são pais, tios, irmãos, primos, todo mundo junto, é uma família de descendentes de portugueses, eles têm uma série de comércios e ela que gerencia absolutamente todas as coisas, né? Ela gerencia e centraliza tudo e ela é o braço direito do pai. Vamos ver aqui. O nodo sul dela está na casa 6. Casa 6 é a casa do quê? Do ofício, do trabalho, daquilo que você faz cotidianamente, o dia a dia, como é que você organiza o seu dia a dia. Ela tem um nodo sul em Leão na casa 6. Ou seja, trabalha e ela é o braço direito do pai. Deixa eu acelerar então. Então vamos lá. E aí aconteceu, e ela vive um vazio. Por quê? Porque ela passou a vida inteira, ela nasceu em 72, ela passou a vida inteira fazendo o quê? Trabalhando, em função do pai, da família, mas e qual o sentido da minha vida? E aí começou a ficar um vazio na vida dela. E aí ela está pensando em mudar de rumo. E aí ela descobriu na astrologia a chance de fazer algo de bom para os outros e de ajudá-los. Olha onde é que está o nodo norte, na casa 12, casa do autossacrifício. Eu preciso fazer algo para os outros. Esse cara que está aqui na frente também, eu tenho também nodo sul na casa 6 e nodo norte na 12, em outros signos. Eu sou engenheiro, minha vida foi de executivo financeiro, é um nodo sul na casa 6 em Capricórnio, ralador também, workaholic, etc. Minha vida foi ser executivo até que chegou uma hora que eu não vi mais sentido. Aí larguei tudo e virei astrólogo. Aí fala, o meu discurso para virar astrólogo é: eu quero ajudar a diminuir a dor das pessoas que sofrem. Casa 12. Hã? É uma temática parecida com essa mulher aqui, né? Vamos avançar aqui. Está nesse momento dando essa virada e se preparando para largar os negócios e trabalhar ajudando as pessoas que necessitam. Vamos mais um. Esse aqui, complicado. Esse aqui é um mapa de gêmeas. São duas gêmeas adultas. Elas são muito imperativas, donas de si, por isso têm uma dificuldade de se compor com o masculino. Então, e quem tem experiência de fazer mapa de gêmeos sabe que às vezes você faz o mapa, você está atendendo uma pessoa, aí você fala, aí ela fala, não, é minha irmã. Porque as características começam, elas se misturam um pouco, né? Mas vamos lá. Essas gêmeas aqui tem o eixo nodal. O sul está na casa 1, colado com o ascendente. E o norte está na casa 7, colado com o descendente. 3 minutos. 3 minutos, dá menos de 1 grau. Dá menos de 1 grau. Tá? Quando a diferença é muito pequena, você vai ver essa simultaneidade. Um pedaço do mapa está numa pessoa, às vezes acontece isso, tá?
Então, o comportamento automático é a afirmação de si. O que é difícil? Fazer a composição. E no caso delas, não tem muito final feliz, né? Porque ambas se casaram e se separaram de uma maneira conflituosa. As duas irmãs. Uma voltou a se casar e tem uma relação tensa por causa dos rompantes. Vocês vão ver aqui no mapa que ela tem determinados rompantes, não vou entrar em detalhes. A outra desistiu de se casar e vive uma vida de aventuras e pegação, né? Não sirvo para ficar com alguém. Ela falou, eu não sirvo. Eu não tenho capacidade de me compor. E aí, faço o que eu bem entendo. Isso traz felicidade? Não traz, porque quando você esquece, não busca esse nodo norte aqui, a vida fica mais difícil, tá? Ambas idealizam o mundo e não percebem que seus egocentrismos dificultam a formação de relações duradouras. Olha só, um Netuno aqui, atrapalhando também, né? Netuno junto com o Nodo Sul. Vocês já ouviram falar dessa mulher aqui? Elizabeth Kübler-Ross. Quem não viu falar, ela é uma psiquiatra suíça, ajoelho, faço assim para ela é maravilhosa, que se especializou no tratamento de doentes terminais, tanto em crianças como jovens e adultos. Tá? Seus livros se tornaram um legado e ela se tornou autoridade no assunto. Olha o eixo nodal aqui também, é um eixo, um nodo norte na casa 5, tá? Se a gente for ver, ela tem, por exemplo, a casa 8, né? A casa 8 é importante, faz aqui, tem Saturno fazendo trígono com o regente da casa 8, tá? A questão da morte, o que vem depois da morte, etc., é uma coisa importante. Final da vida tem a ver com casa 4, tem uma lua de 4 também em Câncer. Dar conforto para as pessoas que estão no final da vida é uma coisa para ela essencial, né? E os seus livros se tornaram um legado, ela se tornou autoridade no assunto, que ela conseguiu fazer esse nodo norte aqui de uma maneira positiva também, né? O fato de estar próximo do Sol auxilia? Auxilia, com certeza. Também tem o seguinte, né? Ela também tem Sol quadrado Marte, você tem que analisar todos os aspectos juntos, mas se você tem tensões em termos de aspectos em relação a um dos nodos, você vai, os nodos vão se complicar também, principalmente no norte, o norte dificulta, e aí pode ser que a pessoa não consiga fazer satisfatoriamente aquilo, tá? Trabalhou na primeira parte da vida, trabalhou em diversos hospitais, sempre procurando compreender o processo e a natureza da morte, que é regente do nodo sul na 8 em Escorpião, né? Regente do nodo sul, a gente sempre olha também o dispositor, o regente, né? O dispositor do nodo sul, para depois conseguir produzir seu próprio arcabouço interpretativo. Recomendo, para quem não conhece, recomendo que leia o livro autobiográfico, que foi o último livro que ela escreveu. Se vocês conseguem até em PDF na internet, é maravilhoso. Pega um lencinho para chorar, porque é emocionante. A Roda da Vida, tá? Mapa do Sérgio Moro. A Roda da Vida, tá? Mapa do Sérgio Moro. Ele tem Nodo Sul na 8. Nodo Sul na 8 em Câncer, tá? O comportamento natural é buscar o oculto, o mistério. A casa 8 é uma casa dos mistérios. Daqui, ou é crises, é mistérios, é dinheiro do outro, etc. Mas o que tem aqui embaixo? Né? Isso é uma casa 8. Quem tem Mercúrio de casa 8, a pessoa parece que tem um faro para descobrir. Se alguém contou uma mentira, fala, não. Né? Então, ele tem um Nodo Sul na 8. Buscar o oculto, o mistério, descobrir o uso do dinheiro dos outros, porque isso aqui também é a renda passiva ou o dinheiro de outros, né? O que mais? Nodo Norte na 2 em Capricórnio.
Eu acho significativo porque isso aqui, entre outras coisas, é você se preocupar em criar valor pelo seu próprio trabalho, né? Um nodo norte na casa 2. Mas ele largou provisoriamente a toga, agora, com o Bolsonaro, né? Por acreditar num projeto de reforma de lei que combata o crime organizado e que permita que as pessoas possam obter segurança. Isso é tipicamente o eixo nodal funcionando bem. O que é o meu comportamento automático? Aquilo que eu faço bem e não preciso me esforçar. É descobrir o que está oculto, questões financeiras que foram mal conduzidas, etc. Agora, casa 2. O que é a casa 2? Casa 2 é uma casa de concretização, né? Eu torno alguma coisa que está no mundo das ideias alguma coisa palpável. Qual é o que estava no discurso do Sérgio Moro quando ele deixou de ser juiz para assumir o ministério? Eu quero produzir alguma coisa que eu possa ver que efetivamente todo esse conhecimento que eu tenho aqui agora virou alguma coisa palpável, no sentido, é um arcabouço de leis que permita que a corrupção seja reduzida. Esse é o ideal dele, por exemplo. Tá? Eu acho que isso aqui também tem muito a ver com esse eixo nodal. Eu falo aqui, a casa 2 é uma casa de concretização, de produzir algo que possa ser medido, pesado, etc. Isso aqui é a casa 2. Pelo qual você é avaliado também na casa 2? Sim, mas sim, e você valoriza aquilo que você fez. Você também dá valor àquilo, né? É também o caminho de criar segurança material própria ao invés de se apoiar na segurança do parceiro. Isso também essa questão aqui desse eixo nodal, né? Eu escrevi aqui, não me surpreenderia se após o Ministério da Justiça ele passe a ganhar muito dinheiro, ou seja, criar valor por si próprio, como consultor na área financeira, fraude, segurança, etc. Ou candidato a presidente. Não, eu pessoalmente não acredito. Mas vamos lá. Eu acho que acabou. Deu?